Podem sentar, estão aqui bancos à frente, ainda disponíveis. Alguém está pela primeira vez? Eu há pouco recebi um irmão que veio que está pela primeira vez na nossa igreja. Veio de Angola, Angelino, não é? Onde está? Ok, pode ficar de pé. Os irmãos têm o prazer de receber este irmão, que está de passagem em Portugal a fazer uma formação, mas procurou imediatamente uma igreja. Um crente bom é assim, exatamente. Onde vai, tem que cultuar ao Senhor. É bem-vindo. Alguém está pela primeira vez mais? Não? Sim? Pode dizer o seu nome? Débora, bem-vinda. Veio com... muito bem. Então diga ao pastor que o casal está-se a portar muito bem. Nós gostamos muito deles. Mais alguém está pela primeira vez? Não? Então, estas pessoas, os irmãos, têm que cumprimentar efusivamente, está bem? Queremos receber todos e queremos que todos se sintam bem no nosso meio, ok? Vamos orar porque queremos agora meditar na palavra de Deus. Vamos pedir sabedoria ao Senhor Deus. Senhor, nós te entregamos este tempo, te pedimos, Senhor, que tu nos abençoes e que o teu Santo Espírito possa ministrar ao nosso coração. Queremos ouvir a tua voz, Senhor Deus. Dá-nos ousadia para recebermos a tua palavra e a vivermos. No nome de Cristo, Senhor. Amém. Então, a pregação de hoje continua aquilo que nós falámos a semana passada. Semana passada falámos que Jesus teve uma vida de serviço. Esta semana hoje vamos falar exatamente do contrário. E a Bíblia chama a soberba da vida. Alguém que não vive para servir ao Senhor, aos homens. A Bíblia chama soberba da vida. Existe um contraste, nós dissemos que existe um contraste muito grande entre os valores do reino de Deus e os valores dos homens, ou seja, os valores do mundo. E o grande desafio para os cristãos, o grande desafio que nós temos, não é nos reunirmos aqui ao domingo e cantarmos hinos lindos como cantamos agora. Esse não é o grande desafio. O grande desafio para todo o cristão é conseguir viver a fé, os valores do reino de Deus na terra, na nossa casa, no nosso emprego, na nossa escola. A grande dificuldade de ser cristão é essa, é nós vivemos na terra com os valores do céu. E dissemos, os irmãos vão se lembrar, que os valores que nós temos hoje implantados no mundo em que vivemos são em muitas vezes completamente opostos àqueles que estão nas Sagradas Escrituras. Por exemplo, na sociedade em que vivemos, quem tem dinheiro é mais digno. Quem veste melhor é mais bem tratado. Quem tem mais poder é mais forte. É o que governa, o que tem domínio, aquele que é servido. Ser servido é um desejo, é um sonho, é um máximo que podemos ter, pois mostra poder, grandiosidade, honra e prestígio. Quem tem poder é invejado ou simplesmente é considerado um privilegiado. E a semana passada vimos que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. Então, os valores da sociedade, os valores que nos são ensinados diretamente do céu, muitas vezes são completamente opostos. Eu convido os irmãos a abrirem as vossas Bíblias na primeira carta de João, capítulo 2.
1 de João, capítulo 2. Versículo 15. E diz assim a palavra do Senhor. Isto é João, o discípulo amado, que diz à igreja: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, versículo 15, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Então, João está-nos a dizer que nós não devemos amar o mundo, nem as coisas que o mundo tem. E ele refere-se a três. Refere-se à concupiscência da carne. Concupiscência é o quê? Concupiscência é um desejo grande, um apetite excessivo. É uma vontade avassaladora. É assim uma força que existe dentro de nós, uma tendência. Então ele diz que três marcas que este mundo tem: concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos. Por exemplo, irmãos, lembram-se da passagem no Éden? Às tantas, Eva já olhava para o fruto como apetecível. Isto é concupiscência dos olhos. É nós olharmos e de querermos ter aquilo que vemos. Mas hoje vamos falar sobretudo do terceiro ponto: soberba da vida. Então, João diz que aquilo que há no mundo, estas três marcas, não procedem de Deus, não são de Deus. E dá-nos duas razões neste texto para nós não amarmos o mundo. A primeira, ele diz que quem ama o mundo não tem o amor do Pai. Ou seja, a sua vida não agrada a Deus. E a segunda razão que vemos neste texto para não amarmos o mundo é que o mundo passa. O mundo é passageiro, é transitório. Porém, a palavra de Deus permanece, a vontade de Deus permanece para sempre. Então, entre a vontade do mundo e a vontade de Deus, não devemos hesitar e escolher então a vontade de Deus. Então, João exorta a igreja a amar a Deus, a viver a vontade de Deus em oposição à vontade do mundo. Mas para nós compreendermos isto, nós temos que saber exatamente o que é o mundo, não é? Precisamos ter uma ideia mais clara. O que é o mundo? E o mundo, nesta passagem, refere-se aos valores vividos pela sociedade. É a ideologia que está por trás da sociedade em que vivemos. Ou seja, o mundo é a ideologia que faz com que as pessoas numa dada sociedade vivam de uma dada forma. O mundo são as prioridades, as escolhas, as filosofias, os valores. É o sistema de valores que uma sociedade tem, mas que a leva a afastar-se da vontade de Deus. O mundo apresenta-nos valores que nos impelem, que nos lançam na busca do prazer, aqui e agora, a qualquer custo. Por isso, nós ouvimos muitas vezes que não devemos nos sacrificar. O mundo de hoje, por exemplo, desvaloriza os compromissos em função do prazer das pessoas. Se traz cansaço,
tem que me sacrificar ou passar por alguma dificuldade, eu sou levado a pensar que não vale a pena e que devo partir para outra. Essa ideologia, esse conjunto de valores é o mundo. E o mundo hoje diz-nos que o melhor da vida é o prazer que temos, é o bem que gozamos nos dias que cá andarmos. Até dizem assim, olha, o melhor que levas desta vida é comer, beber e divertir-te. Isto é o mundo. O mundo, então, é um sistema que nos incute a ideia de sermos senhores da nossa vida. E agora, recentemente, até senhores da nossa morte. O mundo são as correntes de pensamento, são os valores que são divulgados. Podem ser pelos média, pode ser nos livros, pode ser nos manuais escolares, pode ser por qualquer via. São os padrões assumidos pela sociedade. Mas quando a Bíblia fala de mundo, diz-nos que esta forma de pensar, este conjunto de valores, que não é inocente. Diz que tem um príncipe, uma autoridade. E o príncipe deste mundo é Satanás. Então, Jesus chamou a Satanás de príncipe deste mundo. E quando a Bíblia fala em mundo, refere-se então à orientação que Satanás dá à sociedade e a influencia para que viva longe de Deus. Para apodrecer, corromper os valores que Deus criou. Posso dar alguns exemplos que são conhecidos de todos nós. E há uns tempos, recentemente, falava-se de aborto. Que se nós analisássemos a informação que nos chegava, a informação pró-aborto era superior à informação contra o aborto. Depois, falou-se do casamento homossexual. E já as novelas apresentavam os homossexuais como gente maravilhosa, injustiçada, e era sempre uma grande história de amor. Quando se discutiu a questão dos homossexuais, as pessoas já estavam mais balançadas para aceitar aquilo que há 30 anos seria impensável. Depois falou-se da adoção de crianças por estes casais. Agora fala-se da morte assistida. E amanhã será outra coisa. Então nós vemos que isto não é inocente. É claro que são as pessoas que decidem, são os políticos que decidem. Mas segundo a Bíblia, o príncipe deste mundo não são os políticos, é Satanás. E por detrás de tudo isso existe uma manipulação para que as pessoas se desviem da presença de Deus. Mas não se trata apenas de questões éticas. Os irmãos já repararam que aqui há uns anos todas as famílias, ou quase todos, chegavam à sexta-feira, tinham um fim de semana para gozar em família. Ou chegavam às 5 da tarde ou às 6 e voltavam para casa e a família estava toda junta. Hoje, poucas são as famílias que conseguem ter isto. Toda a gente trabalha por turnos. E o tempo em família é cada vez menor. E cada vez é mais difícil manter uma família. Isto não é inocente, isto é pensado, é projetado. Podíamos falar de materialismo. As pessoas hoje são valorizadas por aquilo que têm e não pelo que são. Existe uma tendência muito grande para possuir bens, oferecem-se créditos. Existem muitas famílias, e falou-se esta semana nas notícias que nunca houve tantas famílias em insolvência, na bancarrota, como os dias de hoje. Isso faz parte do mundo, é uma estratégia. Então, esse sistema de valores orientado para desviar o homem de Deus, João chama de mundo. Por isso, ele diz que o mundo jaz no maligno. Então, uma das características deste mundo, um dos valores de Satanás,
é que os homens possam viver, segundo ele, a soberba da vida. O príncipe deste mundo quer que os homens vivam em soberba. Então, o que é soberba? A soberba da vida é a autossuficiência do homem. É o desejo de poder, de ser independente. É a atitude que nos faz focarmos na nossa vida como se fosse a única ou a mais importante do mundo. A soberba é a atitude que nos faz viver centrados em nós mesmos, nos nossos interesses, com as nossas forças, com a nossa sabedoria, os nossos recursos. A soberba da vida coloca-nos como a prioridade. Coloca a nossa agenda primeiro do que a agenda de Deus. Foi esta a razão de Caim não ter sido aceito, ou melhor, a oferta de Caim não ter sido aceita. Foi porque ele não trouxe as primícias. Primeiro estava ele e depois estava Deus. E esta ideia de eu estar em primeiro e Deus em segundo chama-se soberba. A soberba da vida. A soberba da vida faz-nos desejar construir o nosso mundo pessoal, criar o nosso império, juntar o nosso tesouro. Quem vive por este valor, normalmente ignora as pessoas à sua volta. A soberba da vida, ela faz-nos ignorar os propósitos de Deus para nós. A razão pela qual Deus nos fez pessoas, nos deu vida, a razão porque Ele um dia soprou em nós o fogo da vida. Quando vivemos para nós próprios, o que está a acontecer é que estamos a desprezar o propósito pelo qual nós fomos criados. E podemos fazer isto tão facilmente até com coisas honradas. Peço ao irmão para passar Tiago 4. E diz assim: Tiago, atendei agora vós, que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e negociaremos e teremos lucro. Vós não sabeis o que sucederá amanhã, que é a vossa vida. Sois apenas uma neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Em vez disso, devias dizer, se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Agora, portanto, vos jactais, vos orgulhais das vossas arrogantes pretensões. E toda a jactância, ou todo o orgulho semelhante a essa é maligna. Toda a jactância semelhante a essa é maligna. Então, Tiago, aqui ele está a falar para mercadores. Numa linguagem se calhar mais atual seria feirantes, comerciantes. Pessoas que trabalhavam muito, que andavam de cidade em cidade, corriam as principais cidades do império para vender a sua mercadoria. Então era uma vida de sacrifício, era uma vida instável, era uma vida cansativa, era uma vida de muito trabalho e era uma vida honrada. Quem trabalha e ganha o seu sustento é honrado. Quem não quer trabalhar, segundo Paulo, não deve comer. Quem não trabuca, é isso. Então, estas pessoas trabalhavam e trabalhavam bem. Mas a crítica que Tiago lhes faz não tem a ver exatamente com a tarefa deles, com a profissão deles. Não é o facto de serem feirantes, de andarem a viajar pelo império, que é alvo da crítica de Tiago. O que o Tiago lhes critica nesta passagem é a atitude com que eles viviam. E eles viviam na prática como se fossem deuses. Porquê? Porque assumiam primeiro que iriam viver, assumiam que iam negociar, ter lucro nas cidades que eles mesmos tinham decidido visitar. Ou seja, tudo
dependia daquilo que eles tinham, da sua estratégia, do seu saber. Parece que não davam contas a ninguém. Eles eram o garante. Eu decido ir a Roma, eu lá vou estar 3 meses, eu vou negociar e tenho o objetivo de ganhar X dinheiro. Eu vou conseguir. E Tiago lembra-lhes que a vida deles é tão frágil como uma neblina. E a vida é assim mesmo. A gente hoje estamos aqui, amanhã não sabemos que se cá estamos. E todos aqueles que morrem não sabem que vão morrer no dia a seguir. Esta é a verdade. E tanto morre o idoso de 100 anos como a criança. Nós não temos garantia nenhuma se estamos vivos amanhã. Espero que sim. Mas não sabemos. E Tiago está-lhes a dizer assim, olha, a vossa vida é tão frágil como uma neblina. Bate o sol e desaparece. E diz-lhes, olha, ao invés de vocês assumirem a vossa vida como vossa, deviam de pedir orientação ao Senhor. Se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Então, estes homens, apesar de terem uma vida de trabalho honrado, estavam a ser orgulhosos, ou seja, estavam a ser soberbos. Porquê? Porque excluíam Deus das decisões da sua vida. Não é difícil nós cairmos na soberba da vida. Para cairmos na soberba da vida, basta nós tirarmos os olhos de Deus, deixarmos de estar focados em Jesus, focados na razão pela qual fomos criados, focados na missão de sermos embaixadores de Jesus Cristo no mundo. E quando perdemos este foco e olhamos para nós, para as nossas necessidades, para os nossos problemas, para a nossa vida, para o nosso reino pessoal, nós já estamos a ser soberbos. Então, a soberba da vida faz-nos viver para nós mesmos. E foi este o plano que o diabo criou desde o Éden. Ele disse a Eva para comer, para seguir o seu percurso. Porque Deus restringia o progresso dela. Deus não queria que ela e Adão soubessem tanto como Deus. Eles que seguissem a sua vida. Agora, quando nós vivemos em soberba, há várias coisas que ficam prejudicadas aos olhos de Deus. Por exemplo, os meus relacionamentos. Quem vive em soberba de vida, os relacionamentos que tem com as outras pessoas servem para receber alguma coisa pessoal. A relação com as pessoas são baseadas naquilo que elas nos podem dar. Se nos divertem, se nos animam, se nos dão um jeito para alguma necessidade que nós possamos ter. E quando vemos que uma relação dá muito trabalho, exige esforço, cansaço, ou quando temos que nos desgastar por alguém, esta sociedade diz-nos que não vale a pena. Por isso é que muitas pessoas, quando estão em dificuldades, os amigos fogem. Porque o mundo diz-me que eu não me devo sacrificar, devo buscar o meu prazer, o meu bem-estar. Se eu viver em soberba de vida, os relacionamentos têm a ver com aquilo que eu posso receber e não aquilo que eu posso dar. A história do bom samaritano é exatamente o oposto. Aquele samaritano não conseguiu ignorar o homem caído. Para aquele samaritano não havia outra opção. Na história que Jesus criou, quando aquele samaritano viu o homem caído, ele não tinha outra opção. Sendo ele um discípulo, a única opção que ele tinha era ir e ajudar o homem. Não havia outra coisa. Para os outros dois, não.
Mas para aquele samaritano que tinha fé, quando ele vê a necessidade de um homem caído, ferido, a única opção que ele tinha, não ignorando aquilo que estava a ver, era ir e ajudar aquela pessoa. Porque seria um discípulo de Jesus Cristo. É exatamente o contrário. Nos ensina o mundo em que vivemos. Então, Jesus ensina-nos, nos nossos relacionamentos, se houver necessidade de abdicar do nosso conforto, se houver necessidade de nos sacrificarmos e darmos por alguém, que o devemos fazer. Então, servir o próximo implica um desejo de querer abençoar aquele que está à nossa frente, o nosso próximo. E por vezes implica pagar o preço desse serviço. Quando eu vivo em soberba de vida, se eu viver em soberba de vida, aquilo que é meu é meu. O dinheiro que tenho é meu. E o que importa é o que eu quero. E vai desde os sapatos novos, ao LCD, ao carro ou à casa. Ou simplesmente poder entrar no supermercado e comprar tudo o que eu gosto. Quem vive na soberba de vida valoriza as férias maravilhosas, sentindo que ninguém merece mais aquele tempo do que ele mesmo. E os recursos que tem servem para abençoar a si e a sua casa. O problema não está nas coisas que eu enumerei, porque toda a gente merece uma casa e umas férias, para não falar da roupa que veste. Este não é o problema. O grande problema da pessoa que vive em soberba de vida é que ela vê que os seus recursos devem ser consagrados à sua própria existência. Para si. Primeiro, eu, depois, o mundo. Já não falando de Deus. Sabe aquela ilustração, aquela história? A mãe dá 2 moedas à criança. Conhece? E diz assim, olha, tu vais levar as 2 moedas, uma é para ti e outra é para colocares na oferta. E a criança vai toda contente para a escola dominical com as 2 moedas e tal. Manda ao ar uma, manda ao ar outra, faz assim umas coisas e tal. De repente a moeda cai, uma das moedas cai para a sarjeta. Impossível de apanhar a moeda. E a criança diz assim, olha, lá se foi a moeda de Deus. É esta a atitude. É a de Caim. Quando a pessoa vive em soberba de vida, o que ela vai dizer é que aquilo que tem é para si. Porque o que tem é pouco. Ou porque é merecido. E do céu o que é que nós aprendemos? Mais bem-aventurado é dar do que receber. E que os bens que nós temos são dádivas de Deus e devem servir acima de tudo para honrar a glória do nosso Deus. Quando eu vivo em soberba de vida, alguém que vive em soberba de vida, por exemplo, tem como objetivo o prazer, o conforto, o bem-estar. Este mundo, este sistema em que nós vivemos, governado por Satanás, faz-nos pensar que o prazer, o conforto, o bem-estar é o melhor que podemos tirar desta vida, de facto. E isto faz com que as pessoas não estejam dispostas a servir os outros, a pagarem o preço de acudirem a alguém, a desgastarem-se em favor de uma outra pessoa. Neste mundo em que vivemos, dar do nosso tempo, dar do nosso trabalho, gastar dinheiro em função de alguém, não faz sentido e é uma estupidez. Ouvimos frases como estas: cuida da tua vida, senão ninguém cuidará. O que me irrita às vezes é os crentes dizerem estas coisas, estas baboseiras. Às vezes pegamos em frases pagãs e recita-se a frase como se fosse um bem
superior, contradizendo aquilo que está escrito na palavra de Deus. Ouvimos neste mundo o seguinte: preocupa-te contigo, senão ninguém se preocupa. Esta semana passei por um episódio daqueles que parecem surreais. Veio o meu filho à escola, ali entre às 8h15. À saída da escola, ia a passar numa rua ali em Quejas e vários carros que se apertam e há um caminhão grande que tenta passar. Eu começo a ver o carro a aproximar-se muito dos carros que estavam estacionados e fico a ver e de repente a traseira do caminhão parte do retrovisor de um Jeep, de um Honda, um carro bom, caro. E o caminhão para um pouco mais à frente e depois decide arrancar. Eu fico ali. E agora? Como me fugiu? O que é que eu faço? Eu tinha que levar os outros filhos à escola. O que uma pessoa faz numa situação? Olha, deve fazer o mesmo que aquele samaritano quando viu a pessoa caída. Se eu vi aquilo, eu não posso ignorar que vi. Se eu via, eu tenho que fazer alguma coisa para tentar corrigir uma coisa que aconteceu aos meus olhos. Se eu não tivesse visto, ok, mas eu vi. E como vi, não posso fazer outra coisa senão tentar que se faça justiça. Então fui atrás do homem. Pronto. Ele parou no Pingo Doce e eu fui falar com ele. Ainda tinha esperança de que ele não tivesse visto. Mas claramente ele viu o que tinha feito e fugiu. E às tantas disse-me assim: o senhor anda demasiadamente preocupado com as coisas dos outros. Aquilo ferveu-me até cá acima. Mas eu às tantas, aquilo irritou-me de facto. E eu às tantas eu tenho que dizer ao homem assim: não, olha, é assim. É um princípio cristão. Eu sou cristão. E o senhor também gostava que lhe fizessem a mesma coisa. O carro fosse seu. De um momento para o outro, o homem muda e começa-me a pedir perdão. E diz que vai assumir as consequências. Interessante isso. Mas o que ele me estava a dizer até então foi que o que interessa é a minha vida, o meu bem-estar, e estou-me pouco importando com as coisas dos outros. São os valores do reino de Deus e os valores do reino do mundo das trevas, de Satanás. E entram em contradição. Nós hoje, meus queridos, nós hoje vivemos no tempo dos spas. Não é assim? É isto. É tudo maravilhoso. É tudo para nos dar conforto, bem-estar. Eu até gostava de ir a um spa. Mas nós vivemos este tempo de não haver chatices, de não nos incomodarmos. Devemos estar focados na nossa vida, dos nossos interesses, nas nossas coisas, no nosso bem-estar e não nos preocuparmos muito com as coisas dos outros. Porque neste mundo, bom é ser servido e não ter que servir alguém. Mas quem vive a vida na soberba é um soberbo. E um soberbo é um arrogante. Um soberbo julga-se superior aos outros. E tem a ideia de não depender de nada, nem de ninguém, e deseja que os outros dependam de si próprio. O soberbo gosta de ser exaltado. Acha que é justo que o sirvam. E isto pode ser um pai, pode ser um professor, pode ser um chefe, pode ser um polícia, pode ser um camionista. Mas o que é que nós vemos do céu? Qual é o ensino que nós vemos do céu? Filipenses 2, o irmão vai pôr
diz-nos o seguinte: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou por usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. E a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até à morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda a língua confesse que Jesus é Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, aquele que é o nosso Senhor Jesus Cristo, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, ensinou-nos que, embora Ele sendo grande, o maior, o autor da vida, aquele que de todos dependem, Ele desceu dos céus, viveu como homem, despiu-se dos seus atributos de poder ilimitado de Deus, despiu-se da sua glória, foi nascer num curral de animais, viver como um carpinteiro e crucificado como um bandido. E este é o exemplo que nós temos do céu. Ele ensinou-nos a ter tempo para as pessoas, amá-las, servi-las, socorrê-las quando houver necessidade disso. Em um dia, quando chegarmos à presença do Senhor, se vivermos segundo os valores do céu e não os valores do mundo, nós poderemos ouvir estas palavras: vinde, benditos de meu Pai, entrai e tomai posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo, porque tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber, era forasteiro e me hospedastes, estava nu e me vestistes, enfermo e me visitaste, preso e foste ver-me. Então, nessa altura, poderemos perguntar ao Senhor: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer? Ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos forasteiro e te hospedámos, ou nu e te vestimos? Ou quando te vimos enfermo ou preso e fomos-te visitar? E o Senhor vai nos responder: em verdade vos afirmo que sempre que o fizeste a um destes pequeninos irmãos, a um necessitado, a mim o fizeste. Sempre que assumimos a função de servo, como Jesus, e servimos, eles estão à nossa volta, nós estamos a servir ao nosso Deus. Então, gostava de perguntar se a sua vida é mais parecida com o exemplo de serviço de Jesus, se é mais parecida com o que tem aprendido do céu, ou se é mais parecida com o mundo em que vivemos, com toda a sua soberba. Eu quero desafiar a que a nossa vida seja o nosso culto, seja o nosso sacrifício vivo perante o Senhor. Ser discípulo é ser um imitador, é ser um embaixador no céu. Na casa onde vivemos, no trabalho, onde servimos, na escola, onde aprendemos, onde quer que nós estejamos. Continuamente nós temos que fazer uma avaliação entre os valores do mundo e os valores do reino dos céus. E o dever de todo o cristão é sinalizar o reino do céu onde está, dizendo que a maior autoridade da sua vida é Jesus Cristo. E quando alguém nos perguntar porque é que vivemos assim, ou porque é que fizemos assim, nós podemos dizer: sou um discípulo de Jesus Cristo e procuro imitar o meu mestre. Ninguém faz assim, Jesus fez. E eu quero fazer. Então,
soberba da vida não deve fazer parte da vida daquele que é um cristão no Senhor Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Vamos curvar as cabeças, vamos orar ao Senhor. Senhor Deus, nós queremos consagrar-te a nossa vida, Senhor. E se em alguma situação nós temos sido soberbos, se em alguma situação temos preocupado mais connosco, a nossa vida, com os nossos problemas, com as nossas dificuldades, cada vez que te pusemos em segundo lugar, em vez de estar no trono da nossa vida, nós te queremos pedir perdão por isso. Nós queremos ser discípulos, imitadores, vivendo aqui na terra, com a vontade do céu. E se tivermos que nos negar a nós mesmos, Senhor, dá-nos a capacidade de o fazermos, porque queremos que o Teu nome seja honrado em cada dia e gozarmos da vida que Tu nos deste. E que a honra e a glória do meu viver seja para Ti. É no nome do Teu Filho, o nosso Mestre, que oramos. Amém.